Ministro, a gente está tentando entender o que motivou o governo a editar esse decreto ontem para garantia da lei e da ordem. O que foi fundamental para que o governo tomasse essa decisão, ministro? A percepção de que um ato democrático, que é direito constitucional de todo e qualquer cidadão, que é de levar a sua crítica, de protestar contra algo que ele discorda, isso faz parte do Estado Democrático de Direito, estava se transformando num ato de vandalismo, de ameaça à vida das pessoas, de quebra-quebra de imóveis públicos e talvez até de risco de invasão do próprio Congresso Nacional, que é inaceitável. Ao se perceber essa situação e em conversa telefônica entre o presidente da Câmara e o presidente Michel Temer, chegou-se à conclusão da necessidade de reforço de efetivo para poder conter aquela situação de barbárie, de vandalismo que estava horrorizando a todos que assistiam os protestos Brasil afora. Houve ali, ministro, um ruído de comunicação. O senhor, no comunicado, falou que o presidente Michel Temer estava atendendo a um pedido do presidente da Câmara ao chamar as Forças Armadas, e depois Rodrigo Maia veio a público para dizer: não, eu não pedi Forças Armadas, eu pedi a Força Nacional. Que confusão foi essa, ministro? A confusão decorre do fato de que a Força Nacional que nós tínhamos disponível aqui era de pouco mais de 100 homens, obviamente um efetivo inteiramente incapaz de restaurar a ordem e garantir a vida das pessoas. Daí tomou-se a decisão de empregar, de acordo com o que manda a Constituição, é bom que se diga isso, artigo 142, que tem exatamente a previsão, quando da perda do controle pelas forças locais, o presidente, a pedido de um dos poderes, no caso, o Congresso Nacional, através de seu presidente, pode empregar forças para recuperar, restaurar a lei e a ordem, defender a vida das pessoas e, evidentemente, os próprios públicos. E foi isso que aconteceu. Analisando a situação, a insuficiência do efetivo da Força Nacional de Segurança, não restou outra alternativa senão, dentro da lei, de acordo com a Constituição, empregar as Forças Armadas. Ministro, há possibilidade de vocês tomarem a decisão de revogar esse decreto ainda hoje pela manhã? Há possibilidade, sim, a partir de um levantamento, uma análise que está sendo feito pelo general que comanda as operações, general Pereira Gomes. Nós teremos uma reunião logo mais às 9 da manhã e a situação sendo de tranquilidade e não havendo informações de que existem outros protestos, digamos assim, que venham a repetir esses atos de vandalismo e barbárie, nós poderemos tomar essa decisão, sim. E gostaria de lembrar também que o que foi empregado, ou seja, a garantia da lei e da ordem, como manda a Constituição, foi a mesma que foi utilizada nas Olimpíadas e que teve um aplauso não só do país, mas de todo mundo. Foi utilizado no Rio de Janeiro, foi utilizado no Motim do Espírito Santo, foi utilizado em Pernambuco, 2 vezes no Rio Grande do Norte, quando nós tivemos aquele motim que gerou aquele massacre. Portanto, todas as vezes que são empregadas as Forças Armadas é para recuperar a ordem que as forças locais não conseguem dar conta, garantir a vida das pessoas, garantir o direito das pessoas e o seu patrimônio. Portanto, essa intervenção, ela, além de ser constitucional, ela é fundamental para a vida das pessoas e para o seu patrimônio, porque sem ordem não há democracia. Ministro, a Polícia Militar do Distrito Federal falhou ontem? Não creio nisso. Acho que ela não teve como ter a participação e a violência de Black Box e outro grupo de vândalo, e efetivamente nós tivemos que ser convocados e entrar em ação. Agora, entramos, no caso, as Forças Armadas, com orientação defensiva. As Forças Armadas não foram orientadas a reprimir nem entrar em contato ou em conflito com os manifestantes. Isso continuou com a Polícia Militar. As Forças Armadas, elas entraram para garantir o prédio, a vida dos servidores e dos poderes que lá se encontravam. E não houve nenhum confronto, nenhum conflito, não foi ferido nenhum direito humano de sequer um único manifestante. Entramos ali para restabelecer a ordem, liberar inclusive os efetivos que cuidavam dos próprios, ali dos prédios dos ministérios, para que eles pudessem mais eficazmente conter aqueles atos de barbárie e de vandalismo. E foi isso que aconteceu. Ministro, o governador do Distrito Federal, o ministro, divulgou uma nota depois dizendo que a medida adotada pelo governo de chamar as Forças Armadas era extemporânea e que ele não tinha sido consultado. Não teria sido o caso de pedir reforço à Polícia Militar ou vocês pediram e eles não mandaram? Olha, nós entendemos que, em primeiro lugar, eu falei com o senhor
governador após o ato. O ato não foi um ato de intervenção como acontece nos estados, no GDF, mas foi uma intervenção numa área política administrativa sobre, efetivamente, né, a responsabilidade do Executivo, no caso da Presidência da República, e acredito que não foi extemporâneo. Tanto é verdade que não havia o controle, e nós não poderíamos deixar prédios serem depredados, as pessoas serem ameaçadas, incêndios em ministério, como aconteceu, e foi efetivamente feito em conjunto e articulado com a segurança pública. Imediatamente o general-chefe das operações entrou em contato com o secretário de segurança, eles realinharam o plano de restauração da lei e da ordem. Isso foi obtido sem que tivesse vítimas, perda de vidas humanas e que aquela depredação não prosseguisse. E foi exatamente isso que aconteceu. Ministro, eu queria voltar à questão do escola. A inteligência não identificou que haveria entre os manifestantes grupos dispostos a partir para a violência? Isso foi identificado? A informação foi repassada para a PM? É exatamente isso que aconteceu. Nós identificamos isso. Os setores da polícia muitas vezes nos informavam de que tinham grupos que viriam, que seriam um grupo de 500, que se dividiriam. Portanto, você teve informação nos dois sentidos. Da inteligência do governo federal para o governo do Distrito Federal e a sua polícia, e da polícia, que tem informações também, porque ela que está no terreno, para nós. Sabíamos disso, então isso era algo que era previsível. Tá certo. O ministro Raul Jung, o senhor tem uma reunião com o presidente agora pela manhã, vai passar alguma informação? O que está sendo encaminhado? Não, é uma reunião que nós temos toda de manhã, por volta das 9 horas da manhã, em que se analisa a conjuntura, o dia, a agenda, o que é que temos pela frente no Congresso, o que é que nós temos de atos e ações do Executivo, e obviamente também será feita uma avaliação. E o prejuízo, ministro? E esse prejuízo que ficou de prédios... tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. Essas pessoas que fizeram... Ora, quem estiver, você tem que identificar através das câmaras quem são essas pessoas, quais são as organizações que estão por trás disso, e elas têm que ser penalizadas. Tanto no sentido penal, porque cometeram crimes, como no sentido de ressarcir toda essa depredação, que na verdade é uma depredação de um bem do povo brasileiro. Prédios de ministérios, prédios públicos, eles na verdade são de um lado construídos com os impostos do trabalho do povo brasileiro e de outra sorte servem para prestar serviço a esse mesmo povo brasileiro. Por forma que serão sim penalizados em termos dos crimes que cometeram e vão ter que ressarcir os danos que causaram. Para encerrar, ministro, vamos falar um pouquinho agora do clima político no Palácio do Planalto. O que o senhor está sentindo? O que o senhor pode nos dizer? A situação do governo cada vez mais encurralado pela crise? Olha,